Então, muito boa tarde. Estamos novamente com o nosso programa Hora Atividade, programa que é uma iniciativa do CMP, Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. Nosso programa fala sempre sobre educação. E na semana passada nós conversamos com a reitora da Universidade de Passo Fundo, Bernadette Dalmolin, e ela falou um pouquinho da crise da pandemia e dos reflexos que essa crise teve na instituição e na educação em geral. E nessa semana ela continua a falar conosco e nós vamos falar um pouco com ela sobre as perspectivas, como ela acha que deva ser ou que vai ser o cenário pós-pandemia. Então, Bernadette, bem-vinda novamente ao nosso programa, uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, colegas, um prazer estar de volta aqui conversando com vocês na hora da atividade. Muito bem, então nós temos de novo a presença da professora Débora Soares, que já estava na semana passada, e volta conosco novamente para fazer esse trabalho juntamente com a Berna. Então, Débora, boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, colegas do CMP Sindicato, boa tarde, professora Bernadette, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós temos a estreia, do nosso querido colega Bruno Philipsen, que vai trabalhar conosco na tarde de hoje e vai nos ajudar nesse trabalho. Bruno, então, boa tarde e seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para todos. É um prazer participar do programa. O programa é muito bom. Então tá. Vamos lá, Berna, que eu já quero começar contigo com uma pergunta difícil aqui. Eu quero saber contigo o seguinte, vamos falar administrativamente da UPF. Ela tem conseguido manter essa estrutura gigantesca que ela tem nesse momento? Essa é uma primeira questão. E a outra questão é se vocês, por um acaso, têm algum plano de contenção de gastos para os próximos dias, semanas ou meses. Então, colegas, público que está nos assistindo, a nossa instituição é uma instituição comunitária, filantrópica. Nós já vínhamos aí desde o ano passado, desde 2018, num plano de reestruturação bem severo, eu diria, para nós conseguirmos manter toda essa estrutura, adequarmos, na verdade, a estrutura, né? Porque nós, assim como boa parte das instituições do Brasil, também tivemos queda de número de alunos, por N razões, né, tanto pelo aumento da competitividade no campo da educação, quanto pela própria redução do número de estudantes aptos ao ensino superior e a crise econômica. Então, nós estávamos num processo de readequação do próprio tamanho da instituição, porque nós chegamos num patamar alto, assim, em termos de número de alunos, de organização da instituição, e isso a gente não reduz de uma hora para outra, as turmas continuam, as necessidades continuam. Então, quando nós chegamos em 2018 na gestão, nós já fizemos um diagnóstico bastante apurado dessa realidade e já estávamos num processo também acelerado e avançado de reestruturação. Obviamente que essa pandemia não estava no planejamento nosso nem de ninguém, né? Então, ela nos pegou, assim, de uma forma frontal, eu diria. Ela está trazendo uma dificuldade adicional à instituição, não está fácil para ninguém economicamente, né? Também não está para nós, que praticamos uma margem muito pequena de lucro, apenas para reinvestimento, para tocar a instituição. Então, nós estamos, sim, tendo de fazer um contingenciamento nesse momento. Estamos com um plano de contingenciamento da instituição. Infelizmente, estamos tendo de aplicar a medida provisória aí com os funcionários, com um segmento que nesse momento tem a possibilidade de redução de carga horária. Não gostaríamos de estar fazendo isso, nem ninguém da gestão gostaria de estar nessa condição, mas nós estamos tendo de fazer uma série de ações para contingenciamento, para podermos drenar os recursos que nós recebemos
para pagamento de pessoal, né, dos professores, dos funcionários. Uma situação bem delicada, eu diria, desse contexto, desse momento. Estamos envidando todos os esforços para fazermos essa travessia com o mínimo de danos, mas posso afirmar que não está sendo fácil, não, porque também os nossos estudantes, obviamente, estão sofrendo e estão com dificuldade de cumprir com os seus contratos da mesma maneira. Nós estamos tendo uma redução aí do volume de mensalidades, um aumento da inadimplência nesse momento. Entendemos, estamos conversando com todos os alunos, a nossa meta é nenhum aluno a menos por conta dessa dificuldade, estamos buscando conversar e renegociar, ao mesmo tempo que também estamos buscando junto ao governo federal, principalmente, e ao governo do estado também, por meio das suas agências financeiras alternativas, para que os estudantes possam permanecer e para que também nós, como instituição, possamos ter novos valores aí para darmos conta desse tempo, mas não está sendo nada tranquilo. Eu diria assim, um tempo bem complexo, bem duro para todos nós, além de nós estarmos vivendo a situação de fragilidade da vida, né, em que todos nós, em especial as pessoas com comorbidades, as pessoas mais idosas, com mais vulnerabilidade ainda, nós ainda estamos vivendo essa situação econômica que acaba, de alguma maneira, afetando a vida de todos. Estamos trabalhando muito, Eduardo, muito. Eu acho que nenhum de nós aqui, dos gestores, e não falo somente nós da reitoria, os diretores das unidades, coordenadores de curso, estamos todos trabalhando muito para fazermos essa travessia com sustentabilidade financeira, acadêmico e financeira, né? Oferecendo tudo que a gente pode oferecer aos nossos estudantes nesse tempo, da melhor forma, com a melhor qualidade, e ao mesmo tempo honrando todos os nossos compromissos. Tá bom. Débora, com você. Professora Bernadette, como já bem colocado por você, a gente está vivendo um tempo bem difícil com essa pandemia e algumas atitudes têm que ser tomadas pelos governos, né, como isolamento social, como fechamento do comércio, e essas atitudes às vezes não são bem vistas por parte da sociedade, que tem se manifestado, protestado. A gente viu no início do fechamento aqui em Passo Fundo, tivemos carreata, ainda hoje muitas pessoas são contrárias, né, ao isolamento, e eu queria saber de que forma isso atinge a universidade. Vocês também sofrem pressão de setores da sociedade para que as aulas voltem, a pressão por parte dos alunos, por parte dos professores? Como que está sendo isso para vocês na Universidade de Passo Fundo? Débora, acho que cada um tem as suas razões, né? Eu vejo que todos, à sua maneira, sofrem com esse problema. Nós, talvez, estejamos sentindo uma pressão um pouco diferente, né? A pressão sobre nós não é para abrir ou fechar, né? No caso, não é para retornar, não temos tanta pressão assim para retornarmos às atividades. Claro que existe uma ansiedade de todos nós, mas principalmente dos alunos, em saber como ficarão as suas atividades práticas, os estágios, aquelas que não estão podendo ser realizadas agora, mas a pressão maior é muito mais sobre a mensalidade, sobre a redução de mensalidade, né? Em razão de todo esse cenário econômico. Nós estamos trabalhando de forma a conversar com todos os nossos estudantes, com os nossos fornecedores, enfim, com todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, podendo dizer, principalmente do ponto de vista acadêmico, que nós manteremos a formação do jeito que ela foi contratada, do jeito que nós
planejamos inicialmente, ainda que com algumas mudanças metodológicas no percurso. Nós não abriremos mão de oferecer aos nossos estudantes todas as ações, as horas de prática, as horas de estágio, de laboratório, o tempo, enfim, para que ele tenha a melhor formação possível. Por isso, também não estamos conseguindo praticar descontos em relação às mensalidades. Então, eu diria que a pressão maior para nós, ela acaba ficando nesse campo mesmo, um conjunto de projetos de lei que tem surgido aí nos estados, né, no país, buscando esse contingenciamento, essa redução das mensalidades. Infelizmente, a gente não vê o mesmo movimento dos governos buscando alternativas para a permanência dos nossos estudantes, né? Nós gostaríamos muito de encontrarmos alternativas e saídas dos nossos deputados, senadores, dos nossos dirigentes maiores aí, para que os alunos pudessem permanecer. A gente sabe que a educação é um grande meio, é uma grande ferramenta para a melhoria de vida em todos os sentidos, né? E certamente nesse período pós-pandêmico nós vamos sentir ainda mais essa necessidade. Então, não é hora de desistência, não é hora de perder aluno, é hora de permanência. Por isso, estamos junto com as nossas associações de reitores, das instituições comunitárias e também das demais instituições de ensino superior do país, buscando alternativas para a permanência dos nossos estudantes. Claro, fora isso, outras pressões elas vão ocorrendo no dia a dia, né? Nós estamos nesse meio, mas a gente vai procurando equacioná-las, procurando resolvê-las com a serenidade possível aí. Muito bem. Professor Bruno. Professora Bernadette, enquanto professor da rede, né, e até para os colegas assim também esclarecerem, entenderem como funciona, nós temos ouvido falar na imprensa sobre a aceleração de algumas formaturas, né, dos cursos de saúde, justamente para poder oferecer mais profissionais, né, dessa área, que justamente são a linha de frente, né, de enfrentamento à pandemia. Isso já aconteceu na UPF? Vai acontecer? Como que funciona assim, esse processo? Então, Bruno, ótima pergunta. Nós tivemos aí uma medida provisória trazendo a questão da possibilidade de antecipação da formatura para os cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, tá? Esses cursos terão a possibilidade de ter a formatura realizada caso tenham cumprido acima de 75% do que é o estágio do último ano, no caso dos 3 cursos, farmácia, enfermagem e fisioterapia, e nos 2 últimos anos aí do curso de medicina. Com a justificativa de nós podermos colocar mais profissionais à frente desse trabalho. Nós tivemos várias discussões aí em relação a essa medida, inclusive fizemos algumas manifestações à própria Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde do Ministério da Saúde, porque ao final uma coisa não ficou vinculada à outra, né? Tem essa justificativa, mas a própria medida ela não traz essa obrigatoriedade da gente antecipar a formatura e o aluno, o formando no caso, de fato, estar inserido nesse espaço de enfrentamento da pandemia. Bom, nós não estamos nessa condição nesse momento. Nós tivemos até a formatura da medicina na semana passada, semana anterior, aí no final de abril, 24 de abril, mas não por força da medida provisória. Os nossos estudantes já estavam com toda a sua carga horária completa. Nós antecipamos, a formatura pública seria na metade do ano,
nós fizemos formatura de gabinete, antecipamos e vamos garantir que eles possam fazer essa formatura festiva, digamos, assim que o tempo permitir. Os demais cursos não estão nessa condição. A priori, tá? A priori, nesse momento, a instituição não tem essa deliberação, né? Ainda que nós tivéssemos com grupos nessa condição, nós entendemos que é importante investirmos até o final para que os estudantes tenham a melhor formação possível. Retirar metade do semestre de um curso de 4, 5 anos ou um semestre inteiro do curso de medicina pode fazer a diferença, né? Nós estamos lidando com vidas, nós entendemos que os cursos, eles cumprem uma carga horária e um conteúdo básico, digamos, generalista. Entendemos que esse é um tempo necessário, portanto, trabalharemos na perspectiva de encerrarmos toda essa carga horária. Mas, reforço, hoje nós estamos com essa deliberação na instituição. Caso o cenário mudar muito, nós podemos reavaliar. Caso houver a necessidade justificativa desses novos profissionais no cenário das práticas aí para fazer enfrentamento, obviamente que nós rediscutiremos, mas neste momento nós não estamos nessa condição. Perfeito. Professora Débora. Bom, Berna, nós sabemos que você vem da área da saúde, sua formação é na área da saúde, então, como sanitarista, eu gostaria que você dissesse qual a avaliação que você faz dos gestores públicos com relação à crise sanitária que a gente está vivendo. Débora, a crise que nós estamos vivendo, ela é muito nova para todos nós, né? Inclusive para os gestores públicos, e vou me permitir falar um pouquinho dos gestores públicos da saúde, né? Daqueles que estão à frente aí da Secretaria de Estado, do município e do próprio Ministério de Saúde. Nós estamos lidando com uma situação que as nossas gerações nunca lidaram, nem nós que somos profissionais de saúde. Eu fui profissional de saúde, sou, né, mas agora estou nessa função, mas eu participei ativamente da crise aí do H1N1, foi bastante diferente, né? Essa é uma situação nova, é um vírus totalmente novo, a gente ainda não tem um tempo para um conhecimento científico dessa realidade, então nós estamos aprendendo com a experiência dos outros, estamos tendo acelerações de estudos a respeito, mas ainda é muito novo. O que eu percebo, assim, que os gestores, pelo menos os gestores com os quais nós nos relacionamos mais diretamente, município e Estado do Rio Grande do Sul, e até há pouco tempo com o Ministério da Saúde, acho que não tem como a gente avaliar ainda o novo ministro, porque está bastante recente, né? Mas eu entendo que as condutas são bastante adequadas. Os gestores estão tendo bastante precauções, estão ouvindo bastante as autoridades sanitárias. Eu acho que a tônica tem sido essa, né? Vamos ouvir as autoridades sanitárias, vamos ouvir o conhecimento técnico acumulado até então sobre isso e, a partir daí, vamos tomar as decisões. É claro que cada governo, na sua esfera, tem de lidar com uma série de outras demandas, como essa da economia, do comércio, que não são questões fáceis, né? Não são questões fáceis, mas me parece que tem sido acertada essa lógica de buscar o isolamento ao máximo, né? Tomar todas as medidas, fortalecer esse conjunto de ações que podem diminuir a aceleração da doença, ajudar a estruturar os hospitais. Eu tenho dito, colegas, que me parece assim que nesse momento o SUS mostra a sua importância, né? A política pública de saúde mostra a sua importância, em que pese
nós tenhamos diferenças significativas no Brasil, né? Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, mas se a gente olhar a nossa realidade local, estadual, nós temos um sistema de saúde bastante competente, um sistema de saúde pública bastante competente, tanto do ponto de vista da vigilância em saúde, dos serviços de saúde, do acompanhamento, de todo o processo que vai acontecendo em torno da pandemia, um processo bastante, eu diria assim, claro do ponto de vista do que fazer mesmo diante desse cenário de incertezas. Estamos sendo mediados por colegas que têm esse perfil, que estão olhando para esses dados epidemiológicos e que estão tomando medidas pautadas, então, nessa realidade. E o sistema de saúde, me parece que foi também bastante sensível para se organizar, se reorganizar diante desse cenário para atender essa realidade. Eu vejo aqui tanto o serviço municipal, a rede básica, os hospitais, foram organizando a sua estrutura de modo a retirar aqueles quadros mais eletivos, a priorizar, então, esse momento para a pandemia, para aqueles casos que puderem ser necessários, eu diria, de serem priorizados nesse momento. Muito bem. Professor Bruno. Professora Bernardete, eu dou meu depoimento enquanto professor, acredito que os colegas também estejam sentindo isso, né? Nesse momento que a gente está na quarentena, a gente está tendo que se reinventar, né? Porque a nossa atividade, ela pressupõe o encontro, a reunião, né, com os alunos. Então, enquanto reitora, né, da UPF, que é, enfim, a minha instituição de onde eu vim, acredito também, né, que os colegas, e é uma instituição que forma professores, como que você vê, né, o mundo e a educação pós-pandemia, né? O que se pensa aí na universidade sobre? Bruno, já te respondo essa questão. Eu queria complementar a pergunta anterior, tá? Claro. De algo que me parece bem apropriado, que é a proposta do governo do Estado nesse momento, né? Nós podemos tecer todas as críticas, enfim, mas me parece que o governo do Estado encontrou um modelo bem adequado para esse momento da pandemia, fugindo um pouco das pressões corriqueiras, né? A pressão não ficou sobre o gestor ou sobre os gestores. Nós temos agora indicadores claros, indicadores de saúde, tanto de incidência, de letalidade, quanto de capacidade instalada de leitos de CTI. E essa realidade é a que fala, né? É sobre essa realidade que nós precisamos nos debruçar para voltar ou não. Então, eu achei que esse foi um modelo bastante inteligente. É uma pena que o Brasil ainda não conseguiu chegar nesse cenário, né? Não conseguiu se organizar uma velocidade maior, mas me parece assim que nós conseguimos encontrar um modelo no Rio Grande do Sul em que a realidade é que fala, a realidade é que manda, para nós voltarmos, né? Para nós voltarmos parcialmente, ou para nós fecharmos tudo de fato, como alguns países já fizeram. Então, só queria registrar, porque eu acho que quando a gente tem conhecimento técnico e a gente usa esse conhecimento técnico a serviço das realidades, a gente consegue fugir um tanto dessa pressão e ter mais clareza em relação àquilo que a gente desenvolve do ponto de vista, no caso, dessa pandemia. Sobre a tua questão, a questão que tu trazes. Só um pouquinho, me perdi. Sobre a educação, né, Pro Berna, porque a gente está tendo que se reencontrar, né? Eu sou professor da rede pública, né, municipal,
e também na rede particular, né? E a rede particular já está talvez um pouco mais acelerada nesse sentido, justamente em função dessas pressões, né? Pressão de pais para voltar e pressão de alunos prestes a fazer vestibular e Enem, e muitos professores aí estão tendo que se tornar youtubers, bem dizer assim, né? E na rede municipal a gente ainda está pensando o que fazer, tomando algumas atitudes, né? Utilizando ali redes sociais, enfim, mas muito em função que nossos alunos não têm acesso, né? Porque a gente trabalha com uma comunidade bem periférica, assim, que não tem esse acesso tão fácil à internet. Então a gente fica se questionando, né, de como que vai ser depois, de o que vai ser, né? Sim, entendi a tua pergunta. Pois é, o que vai ser com o mundo pós-pandemia? Acho que a gente está aprendendo bastante, né? Está aprendendo principalmente sobre essas outras ferramentas nesse tempo, mas eu tenho uma máxima de um colega nosso que eu acho que é bem importante, que ele fala que o sofrimento não é nem condição, nem garantia de aprendizado. O professor Ricardo Mariz é um colega que eventualmente nos apoia aqui na instituição, e ele tem falado isso. Bem, eu também concordo com ele, mas eu espero que a gente consiga ter aprendizados nesse percurso, que a gente consiga, de fato, se preparar mais para essa adversidade toda, que a gente possa ter mais resiliência, que a gente possa lançar mão de tantas ferramentas aí que a tecnologia da informação e da comunicação nos oferecem, mas que principalmente a gente possa pensar mais do quanto é importante olhar para os coletivos, olhar para os serviços públicos de saúde, olhar para a educação, né? E fortalecer todas essas políticas aí para que nós consigamos enfrentar dificuldades que deverão continuar ao longo do percurso de forma mais qualificada, mais rápida e com menos danos. Agora, de fato, não sei o que ficará de aprendizado. Eu espero realmente que essas questões aí pontuadas possam ficar para todos nós e que nós consigamos enfrentar com mais qualidade, eu diria, todas as adversidades que puderem vir daqui para frente. Perfeito. Muito bem. Então, a gente está se encaminhando para o final do programa e eu vou abrir um rápido espaço para todos fazerem as suas considerações finais. Então, eu já quero ir agradecendo, em primeiro lugar, agradecer a presença do Bruno, colega Bruno. Muito obrigado pela tua presença, Bruno, e ficamos à disposição para que você volte, então. Certo. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar desse programa. É um programa muito importante para a rede de professores, né, por ser um momento, né, que a gente precisa justamente conversar, né, apesar da gente estar isolado, que a gente esteja isolado só fisicamente, né, mas que utilizando essas ferramentas a gente possa estar se encontrando, conversando e se apoiando, né, que eu acho que é bem o que a Pro Berna falou, né, o momento da gente se ajudar, né, olhar para o outro e, enfim, colaborar para que tudo melhore. Tá bom, muito obrigado. Professora Débora, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço o convite novamente, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui ouvindo a professora Bernadette, que é sempre uma oportunidade a gente conhecer um pouquinho mais, né, a realidade da instituição, da UPF, que é uma instituição muito importante para a nossa cidade, que também é minha instituição do coração, né. Eu acompanho o teu trabalho já faz um tempo, então, como eu já disse em outras vezes, tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, Bernadette, e eu acho que realmente, apesar de ser um momento muito difícil, que a gente está aprendendo muito em muito pouco tempo, está tendo que se reinventar, está tendo que pensar em como que vai ser o mundo quando a gente sair dessa quarentena, né?
É muito bom a gente ter esses espaços de diálogo e reitero mais uma vez que é uma sorte, eu acho, da Universidade de Passo Fundo ter você à frente na condução da universidade nesse momento, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade para fazer essas leituras que você nos trouxe aqui. E desejo também que a gente tenha muita serenidade para atravessar esse momento difícil e sair fortalecidos depois dele. Tá bom, muito obrigado, Débora. E, obviamente, quero agradecer imensamente a professora Bernadette Dalmolin por ter participado, ter conversado com a comunidade escolar, com os professores e professoras municipais. Então, Berna, meu fraterno agradecimento. E eu quero te pedir uma gentileza, eu quero que te deixar aí essa reflexão final, quero te fazer uma perguntinha, que é bem de caráter pessoal. Tu estás há 1 ano e pouco à frente da reitoria, certo? Lá atrás, quando você estava lá na eleição, concorrendo à eleição para a reitoria, se a Bernadette soubesse lá atrás que, olha, daqui 1 ano e meio, quando você tomar posse, vai acontecer a maior crise econômica dos últimos, digamos, no mínimo 100 anos, e tu vai passar pela uma das maiores crises sanitárias dos últimos 200, 300 anos, e que vai afetar diretamente todo o processo educacional no Brasil e no mundo. A Bernadette, daquela época, aceitaria esse desafio? Boa pergunta, Eduardo. Sim, acho que aceitaria, sim. Se a gente soubesse, se a gente conseguisse antever, né, tanto assim, talvez a gente pensasse outras estratégias antecipadamente também. Mas acho que o perfil, tanto o meu perfil quanto o perfil dos colegas que estão à frente aí da gestão, são perfis de enfrentar, né, perfil de diálogo, de serenidade, de resiliência. Então, eu aceitaria, sim. Que bom que nós estamos aqui, podendo fazer essa mediação nesse tempo tão difícil. Claro que a gente faz com uma sobrecarga, a gente tem sentido essa sobrecarga nesse tempo, ela está grande, mas penso que todos nós temos essa condição de irmos segurando uns aos outros, né, e todo esse coletivo ao mesmo tempo. Então, fazemos essa gestão com muita amorosidade, com muito cuidado, com muito zelo, com muito diálogo. A gente sabe que os dias aí são difíceis, o que teremos de enfrentar, talvez ainda não tenhamos toda a dimensão do que está por vir, né? Mas estamos aqui de coração aberto e vamos fazer todo o possível para sairmos dessa melhor, cuidando da saúde, cuidando da vida e cuidando da instituição. Então, tá bom. Então, mais uma vez, obrigado a vocês três. Eu também agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e quero dizer que o nosso programa ele vai estar em todas as nossas redes sociais durante toda a semana e na semana que vem a gente volta com mais um convidado falando sobre a questão da educação. Uma boa tarde a todos.